Olá! Na aula de hoje aprenderemos sobre regra de 3 simples com grandezas inversamente proporcionais. Eu sou a professora Larissa, sejam bem-vindos em mais um vídeo do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se aproveita e se inscreve, deixa seu like e não esqueça de compartilhar com seus colegas. Bom, vamos lá! Na aula anterior, a gente viu sobre regra de 3 simples com grandezas diretamente proporcionais. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card para você clicar lá e assistir também, que é a continuação. Então, pessoal, o que acontece? Eu comentei que para a resolução de uma regra de 3, eu preciso de acompanhar os passo a passo, para ficar mais fácil, não me perder. E o primeiro passo para cálculo dessa regra de 3 é montar a tabela com as informações e com as grandezas que o enunciado está me dando. Meu segundo passo: analisar se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. E o terceiro passo é montar as proporções e resolver. Então, vamos lá, pessoal. Para eu analisar se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional, eu preciso entender o que é isso. Então, na aula passada, a gente viu que a grandeza diretamente proporcional é quando as duas grandezas aumentam ou as duas grandezas diminuem, certo? E grandeza inversamente proporcional é quando uma grandeza aumenta e a outra grandeza diminui. Vamos para um exemplo. Vamos supor que eu estava viajando e se eu estiver dirigindo a 100 km por hora, eu chego no meu destino em 2 horas. Se eu diminuir a minha velocidade para 80 km por hora, eu vou chegar nesse lugar mais cedo ou mais tarde? Vamos pensar. Se eu estou dirigindo a 100 km por hora, eu estou mais rápido que 80 km por hora. Isso significa que se eu dirigir a 80 km por hora, significa que eu vou demorar mais para chegar no meu local, né? Então, nesse caso, o que aconteceu? A velocidade diminuiu e o tempo aumentou. Ou seja, um tá baixando e um tá diminuindo e um tá aumentando. Isso é a grandeza inversamente proporcional, certo? Então tá bom. Agora você já aprendeu as duas grandezas. A diretamente proporcional, que é quando as duas grandezas aumentam ou diminuem, e a grandeza inversamente proporcional, que é quando uma aumenta e a outra diminui, ou vice-versa. E agora, vamos ver isso nos exercícios. Vamos para o primeiro exemplo. 2 torneiras totalmente abertas enchem um tanque de água em 50 minutos. Se forem utilizadas 5 torneiras, quantos minutos serão necessários para encher o mesmo tanque? Então, nesse caso aqui, eu tenho que ver o que eu preciso fazer. Vamos lá. Primeiro passo, eu preciso montar a tabela com as grandezas. Segundo passo, eu preciso analisar essas grandezas, se é diretamente ou inversamente proporcional. E o terceiro e último passo é resolver. Então, vamos primeiro ver quais grandezas estão mostrando aí nesse enunciado. A grandeza torneiras e a grandeza tempo, né, que está em minutos. É muito importante isso. Todas as grandezas precisam estar em minutos, tá bom? Se tiver uma em minutos e uma em segundos, por exemplo, não posso calcular. Eu preciso transformar ou tudo em minutos ou tudo em segundos. Combinado? Então, vamos lá montar minha tabela. E daí, eu tenho 2 torneiras e elas enchem um tanque em 50 minutos. E se fossem 5 torneiras, quanto tempo que ela vai demorar para encher? Bom, vamos analisar então. Se eu tiver 2 torneiras, demora 50 minutos. Se eu abrir mais torneiras, vai demorar mais ou menos tempo?
vai encher mais rápido, né? Vai demorar menos tempo. Então, quando eu aumento a quantidade de torneiras, eu diminuo o tempo, ou seja, essa grandeza é inversamente proporcional, certo? Então, agora a gente vai calcular. Pessoal, muito importante aqui. Quando a grandeza é inversamente proporcional, eu vou inverter a razão do que não tem o x, o que não tem a incógnita. Então, aqui ó, vai trocar a ordem. O 5 vai para cima e o 2 vai para baixo. Ó, o 5 vai para cima e o 2 vai para baixo. Esse lado mantém igual, eu nunca inverto as duas, tá bom? Nunca, é só uma. Bom, e agora eu vou multiplicar em x aí, ó. 5 vezes x e 2 vezes 50, que vai ficar 5 vezes x é 5 vezes x, mesmo 5x, né? E 2 vezes 50 é 100. 5 eu vou passar dividindo, porque é a operação inversa da multiplicação, né? 100 dividido por 5, 20. Ou seja, serão necessários 20 minutos para encher o mesmo tanque. Próximo exemplo. Durante um naufrágio, os sobreviventes dividiram a comida que lhes sobrou em partes iguais, sabendo que a quantidade de comida duraria 9 dias para os 12 náufragos. Caso fossem encontrados mais 4 sobreviventes e a comida fosse redistribuída, a quantidade de dias aproximadamente que ela duraria seria D. Então, vamos lá. Eu preciso montar a tabela com as grandezas que está mostrando o meu enunciado. Depois eu preciso analisar essas grandezas e, por último, eu vou resolvê-las. Bom, então, ó, eu consigo ver que tem duas grandezas aí, ó. A grandeza dias, tempo em dias, e a grandeza que são os sobreviventes, né? Os náufragos. Bom, montei a minha tabela. Lembrando que se a unidade, se o tempo está em dias, tudo tem que estar em dias, hein? Não pode estar um em dias, um em minutos, um em horas. Tudo em dias, ou tudo em minutos, ou tudo em horas. Então, ó, 9 dias, essa comida duraria se tivessem 12 sobreviventes. Mas, se fosse encontrado mais 4, ou seja, eu tenho que pensar, já tinham 12, encontrou mais 4, então são 16 sobreviventes, né? E o tempo eu não sei qual é, então é X. Bom, vamos analisar. Pessoal, a comida dura 9 dias se tiver 12 pessoas, né? Se tiver mais pessoas, essa comida, mais pessoas vão comer. Ou seja, essa comida vai durar mais tempo ou menos tempo? Menos, né? Porque tem mais pessoas para alimentar. Então, ó, vai durar menos tempo porque tem mais pessoas, tá vendo? Ó, um está diminuindo e um aumentando. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou inverter, lembrando, vou inverter apenas esse que não tem a incógnita. Eu nunca inverto os dois, tá bom? Então, vou fazer minha conta lá. Ó, o 16 que está embaixo vai para cima e o 12 que está em cima vai para baixo. Montei, tá vendo? Ó, o 16 que estava embaixo ficou em cima na razão. O 12 que estava em cima da razão ficou embaixo. E agora eu vou multiplicar em x. 9 vezes 12, 16 vezes x. Aí, ó, pronto. Agora, 16 vezes x continua normal. E 9 vezes 12 é 108. Bom, e agora a gente vai passar o 12 dividindo, porque é a operação inversa da multiplicação. 108 dividido por 16 dá 6,75. Ou seja, essa comida vai durar aproximadamente 6 dias. Então, recapitulando aí, pega uma caneta, pega um bloquinho e anota isso daí. Primeiro passo, o que eu vou fazer? Pegar no enunciado todas as grandezas e anotar os respectivos valores na tabela. Segundo passo, a gente vai analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. E o terceiro passo, a gente vai
A gente vai montar as proporções e calcular aí, resolver, certo? E lembrando, a grandeza diretamente proporcional é quando as duas grandezas aumentam ou diminuem. E as grandezas inversamente proporcionais são quando uma grandeza aumenta e a outra diminui ou vice-versa, certo? Espero que tenha ajudado vocês. Um beijo e até a nossa próxima aula!